Abrindo nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Não, hoje eu não estou nos meus melhores dias. Ontem eu já estava com a garganta ruim, aí eu fui pregar ontem, a garganta ficou melhor ainda. Vou ser bem breve, bem rápido, entendeu? Que o Senhor me sustente até lá. Então, acharam o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 5. Todo mundo conhece a história? Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Quem achou? Diga amém. Glória a Deus. Todos acharam? Podemos tomar a leitura? Espera ali nos outros ali achar. Amém? E está assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Repita comigo essa parte. O Senhor tinha lhe cerrado a madre. Coloca todo o teu assento, não desfazendo a oração da Santa do Senhor, mas quanto mais oração, mais poder sobre a nossa vida, Deus. Rendemos graça, Pai, a Ti, meu Pai, nessa noite, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se não fosse a Tua misericórdia, Pai, nem aqui nós estaríamos. Senhor, Tu conhece nossas limitações, Tu conhece, meu Pai, o nosso ponto, meu Pai, Pai, te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor, meu Pai, se faça, continue se fazendo presente, meu Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Repreenda toda a fúria, meu Pai, do inimigo, Senhor. Pai, nessa noite joga por terra todo espírito de comichões nos ouvidos, meu Pai, para que a Tua igreja venha, meu Pai, prestar atenção na Tua palavra, Senhor. Pois a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Repreende do laço, meu Pai, contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode se sentar. Glorificar no nome do Senhor. Vou falar igual eu falei ontem. Carro alto de manhã, demora a pegar, mas quando pega, vai embora. Não sei se esse vai pegar hoje, né? Mas vamos embora. Quando olhamos para o livro de 1 Samuel, a gente vamos começar agora a entender quem é Ana. Nós podemos entender quem é Samuel. Primeiro vamos ver quem foi Ana. A Bíblia vai dizer que Eucana, marido de Ana, subia todos os anos para fazer sacrifício. Porém Ana não gerava filho. Porém, por outra via, Penina gerava muitos filhos. Certo de costume, quanto mais filho tinha, maior seria, mais honroso para ela. Então ali Ana não gerava filho e aquilo ali consumia por dentro. Eu quero pregar para alguém nessa noite que o exterior está bonito, porém o interior já está quebrado há muito tempo. Daqui para o final você vai entender o ponto que Deus quer trazer para nós. A gente vai ver que agora a oração de Ana, ela vai comover o coração de Deus. A gente vai ver agora que ano após ano Eucana sobe para o sacrifício e ele dá a porção para Penina e seus filhos. E a Ana, ele dá uma porção excelente, porque a Ana não tem filhos. E Ana, ela recebe a porção, porém o coração de Ana continua endurecido. Mas a Bíblia vai nos enfatizar que não é genético que Ana está estéril. Não foi um acidente, não foi nada. A Bíblia nos coloca a dizer que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. A mão do Senhor, ele coloca sobre a madre de Ana, de maneira que Ana não gera mais filho. Ana não gera, porém Penina, ano após ano, vamos dizer assim, está gerando, e ele vai trazer um confronto com Ana. O confronto talvez seja esse: são duas mulheres, mulher de um mesmo marido, servindo o mesmo Deus, porém uma está gerando e a outra não está gerando. Penina, a Bíblia vai dizer que Penina começa, vamos dizer assim, a provocar Ana, dizendo talvez: ó, eu estou gerando, você não gera, por que tu não está tendo filho? Por
porque aquilo. E o coração de Ana, ele vai se acarretando de muita tristeza. A Bíblia não fala a quantidade de anos exato que Ana orou para ter Samuel. Não coloca assim vontade de falar, foi 10 anos, foi 20 anos. Se tem, eu não achei ainda. Porém, a Bíblia fala que ano após ano, Ana subia para fazer para Deus. Porém, era como se, vamos dizer assim, eu oro e Deus nunca me responde. Fulano acabou de botar o joelho no chão e Deus já abriu o céu e respondeu. Só que quando entramos em um propósito de Deus, irmão, muitas vezes o Senhor vai nos pegar de maneira que talvez nós nem suportaríamos o processo. Vamos passar pela trilhagem, irmão, da mão de Deus. E quando entramos na mão de Deus, queremos o nosso agora, mas o agora que nós queremos não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que Ele não gera, e por não gerar, talvez tragam frustração em seu coração. Se fosse em outros tempos, eu diria mais ou menos assim: para que eu vou ir? Para que eu vou subir o monte? Se eu oro há tantos anos e o Senhor não me responde. Ou vamos ver assim: para que eu vou para a igreja? Se eu oro, e eu não vejo resposta de Deus na minha vida. Para que eu vou para a igreja? Se eu entro ano, sai ano, e as coisas continuam do mesmo jeito. Para que eu vou para a igreja? Se eu entro ano e sai ano, e a minha petição não é ouvida. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou fazer campanha? Para que eu vou fazer propósito? Se todo propósito que eu faço não há uma resposta de Deus na minha vida. De certo, quando isso acontece, automaticamente há uma frustração dentro de nós, porque olhamos para a direita e vemos alguém assim e pensamos: Senhor, por que fulano orou agora e o Senhor já entregou? Senhor, por que fulano pagou o preço agora e o Senhor já entregou? E eu há tantos anos estou orando e não vejo resultado. Talvez vamos dizer assim: Deus, há tantos anos eu oro a libertação de uma pessoa e o Senhor nunca libertou. Há tantos anos eu oro pedindo uma porta e o Senhor nunca viu. Então para que eu vou orar? Então para que eu vou pedir? Se eu peço há tantos anos e a resposta do Senhor é o silêncio que ecoa sobre nossas vidas. Talvez, irmão, quem olhasse para Ana achasse que estava tudo bem, mas não. Em uma dessas certas feitas, Ana, ela entra no templo do Senhor em oração de amargura. Ela vai orar a Deus. E se eu perguntar aqui para a igreja, talvez uma boa parte levante a mão. Se eu perguntar: quem já orou a Deus em amargura? Quem já orou a Deus em extrema tristeza? Quem já pediu para Deus um socorro? Quem já pediu para Deus a misericórdia? Se olharmos para dentro de nós, a gente vamos observar que muitas vezes nós se deparamos como Ana. Queremos saber qual é o propósito que Deus tem na nossa vida, porque nós não entendemos o processo. Porque vamos em algumas igrejas e Deus toma alguém e diz: olha, o que eu tenho contigo é grande, o que eu vou fazer na tua vida é isso e aquilo. Se apegamos a uma promessa, e quando começamos a ver o propósito, ou vamos dizer assim, o processo, nós queremos desanimar, porque nós não damos conta, às vezes, de suportar a mão de Deus. São vários anos que ela não gera. Não é porque ela não pode, é porque Deus fechou. E aqui a gente vamos entrar, irmão. Não foi a mão do homem, foi a mão de Deus. Tem coisa na minha vida que não é Satanás, é a mão de Deus. E enquanto eu não entender isso aqui, que a mão de Deus, ela tem tanto poder para me abençoar quanto para me endireitar, porque achamos que a mão de Deus, achamos que a voz de Deus
Somente assim. Achamos que quando viramos cristãos, vamos botar um joelho no chão, vamos orar, o céu vai se abrir e o fogo vai cair. Calma aí, irmão, não somos Elias, não. Achamos que quando levantamos a mão para o céu, confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós não podemos mais passar por provações. Para. Tu vai passar por provação até o último dia da tua vida. Até o último dia da tua vida o Senhor vai te amassar. Até o último dia da tua vida o Senhor vai te provar. Passou uma começo de provação? Não é só de provação que você vai ver. Mas temos que entender que tem coisa na nossa vida que é a mão de Deus. Então temos que entender que tem coisa na minha vida que não é eu, não é o homem, não é ninguém. É simplesmente a mão de Deus. E quando a mão de Deus ela entra, irmão, pode orar quem quiser orar. Pode profetizar quem quiser profetizar. Pode bater o pé quem quiser bater o pé. Se entrou na mão de Deus, vai ter que suportar o processo até o final. Pastor, porque não tem o porquê. Não tem o porquê. Simplesmente você vai ter que passar pelo processo e acabou a história. Então é tempo de nós se levantarmos e entender que nem toda vez vamos viver de sim de Deus. Nem toda vez o sol vai brilhar para nós como não houvesse. Não. Tem dia que vai ter, o dia vai estar em bronze. E tudo bem, continuamos servindo a Deus. Ah, mas eu quero resposta. Querer não é poder. Ah, mas é porque eu estou passando isso. É processo de Deus, aceita e vai embora. Volte a caminhar. Mas se Deus não me responder, eu fico parado. Vai morrer mumificado. Vai ficar igual a mulher de uma estátua de sal. Por quê? Porque não entendeu o não de Deus. Não entendeu o silêncio de Deus. Ano a hora, ano após ano. E Deus continua em silêncio. Mas a geração de hoje acha que se porque botou o joelho no chão, o céu tem que se abrir. Se eu orar, o céu tem que se abrir. Por quê? Porque eu sou crente. Porque eu oro. O povo orou e Deus ficou em silêncio. O povo clamava e Deus estava em silêncio. O povo gritava e Deus estava em silêncio. Ana orava e Deus não respondia. Ana, agora a hora de amargura de alma, Ana tem que estar clamando a Deus. Ela não está pedindo muita coisa, não quer gerar um filho. E o propósito de Deus, irmão, é maior do que a minha vontade. Eu me deparo às vezes com algumas situações que eu faço, Deus, realmente está difícil comparar a geração passada com essa geração. Está difícil. Por quê? Porque a geração passada, irmão, com silêncio ou sem silêncio de Deus, a oração continuava a mesma. A busca continuava a mesma. Se Deus dissesse sim, eu continuava. Se Deus dissesse não, eu continuava do mesmo jeito. Só que hoje, se Deus dizer não para mim, eu enfraqueço. Se Deus não me respondeu, eu enfraqueço. Se Deus não abrir o céu, eu enfraqueço. Sabe o que está acontecendo? Qual é a mais cura? É porque você não aprendeu a orar ainda. Pastor, pegou pesado. Tem dias que vamos estar fracos. Tem dias que vamos estar desanimados. Mas nunca podemos estar prostrados. Eternidade. Dia ruim, dia mal, vem para todo mundo. Já pensou se ela para de orar? Já pensou se ela desiste do propósito de Deus? Já pensou se ela coloca de lado aquilo que Deus queria na vida dela? Já pensou? Você já parou para entender que às vezes Deus simplesmente está te apertando para você voltar ao primeiro amor? Já pensou que às vezes tudo que você está passando é simplesmente porque Deus quer te colocar na posição que você não quer aceitar a posição de Deus? Aí, eu não quero aceitar a posição de Deus. Aí Deus começa a virar tudo de ponta a cabeça. Aí você me fala assim, mas por que está acontecendo isso? Você sabe.
É porque você não quer aceitar o propósito de Deus. Ah, mas se eu não quiser, vai viver em um loop eternidade. Que loop é esse? Entre prova, sai de prova, entre prova, sai de prova, entre prova e sai de prova. Por quê? Porque não entendeu o propósito de Deus aí. Se quando Deus pega para tratar, acabou. O tratar de Deus é dolorido. O tratar de Deus nos traz muitas vezes marcas que machuca. O tratar de Deus nos aperta de uma maneira. Aperta não. Israel pegou, Deus jogou 70 anos em cativeiro. É o povo escolhido de Deus. Então 70 anos. Por quê? Por desobediência. Às vezes Deus interfere, vamos dizer assim, serra a madre por desobediência minha ou desobediência sua. Às vezes a minha desobediência me traz consequências que eu não quero aceitar. Às vezes a minha desobediência vai me levar a um vale que eu não vou conseguir mais sair. Às vezes a minha desobediência vai me conduzir a um deserto. Não vai ser meu amor, vai ser a minha desobediência. E quando eu desobedeço a Deus, eu automaticamente estou indo contra o céu. E quando eu vou contra o céu, eu vou contra Deus. E a minha desobediência vai serrar a malha. A minha desobediência vai travar aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Por quê? Porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou indo contra a vontade dele. Aí sabe o que acontece, irmão? Olhamos para alguém e falamos assim, ó, fulano acabou de orar e Deus já respondeu. Tu não sabe o quanto vem orando, quanto e quanto tempo. Milagre não acontece da noite para o dia, não. Milagre tem bagagem. Se alguém olhar para mim hoje aqui e falar assim, o senhor caiu de paraquedas aqui, quem dera eu tivesse caído de paraquedas. Se alguém olhar para você e falar assim, fulano caiu de paraquedas, ninguém conhece a nossa trajetória para chegar onde é que nós chegamos. Alguém olha o momento que nós estamos vivendo hoje e fala assim, olha, fulano é inabalável, mas ninguém sabe a trajetória que nós passamos. Olhamos para Ana, nossa, Ana gerou Samuel. Quem é Samuel? Alguém sabe me dizer quem é Samuel? Samuel é um dos maiores profetas que teve no Antigo Testamento. Ele ainda criança, ele ouvia a voz de Deus. Samuel foi um homem que ungiu o rei segundo o coração de Deus. Se alguém olhasse para Ana, assim, Ana gerou o maior profeta. Mas ninguém nunca viu quantas madrugadas Ana passou em silêncio, em oração, em obediência. Glória a Deus. Obedecer é fácil? Não, irmão. Obedecer ela vai contra a minha vontade. Obedecer é fácil? Não, irmão. É impossível? Também não. Eu vou sacrificar. Ele vai dizer, não quero sacrifício, eu quero sua obediência. Eu só quero a nossa obediência. Então vai chegar um momento da sua vida que não é a tribulação, não é a mão de Satanás, é a mão de Deus te endireitando. É a mão de Deus te colocando o prumo que Ele quer. É a mão de Deus te conduzindo. Por quê? Porque para Deus me conduzir, meu amigo, Ele vai me apertar. E quando é que Ele me apertou, irmão? Não quero cair na mão de Deus, não. Não quero cair na mão de Deus, não. Quando caímos na mão de Deus, irmão, não tem pastor que ore para tirar, não tem missionário, não tem ninguém. A mão de Deus quando desce sobre a vida de alguém. Desce. A Bíblia vai dizer que a espada do Senhor desce sobre a casa de Davi. Davi é homem segundo o coração de Deus. Davi tem os profetas para orar por ele.
A espada saiu? A espada saiu? Por quê? Porque era tempo de espada, era tempo de juízo na vida de Davi. Tem gente que está passando por muita coisa porque chegou o tempo da espada. Aproveitou o tempo demais da graça. Fez e Deus nunca fez nada. Aprontou e Deus nunca fez nada. Aí quando chega o tempo da espada, quer questionar com Deus o porquê eu estou passando por esse processo. É simplesmente Deus dizendo, o tempo da graça acabou e chegou o tempo da espada na tua vida. Aí Deus começa a se arramar, Deus começa a fechar a porta, Deus começa a trazer desespero, Deus começa a trazer doença. Ah, pastor, o diabo não, é o tempo da espada na tua casa. Eu vou orar para tirar, você pode orar, você pode pagar preço, você pode fazer o que você quiser. Tempo de espada vai ter que suportar até o final. Glória a Deus, glória a Deus. E se eu desistir? Não tem opção de desistir. E se eu parar? Morre e vai para o inferno. E se eu desviar? Morre e vai para o inferno. Ele vai te dar duas opções. Ou fica e suporta a espada dele, e ele te conduz para o céu, ou vira as costas, vai embora e a tua alma perece no inferno. É a escolha de quem? De cada um. Pegou pesado, peguei na Bíblia, que sai dois caminhos: vai ser o inferno. Passou disso aí, já não existe mais. E aí? Queremos as dádivas de Deus? Queremos o milagre de Deus? Queremos a bonança de Deus? Olhamos para Ana e vemos que Ana gerou um dos maiores profetas que tem na Bíblia. Tanto que há 2 livros referentes. 2, os maiores profetas. Por quê? Porque é bonito quando alguém sobe aqui e conta um testemunho que impacta o teu coração. É bonito quando a gente vê uma pessoa pregando o eloquência, nossa, é maravilhoso, é lindo. Ou tomado pelo Espírito Santo. Mas nós não sabemos o processo que ela passou para chegar onde chegou. O desistir, eu vou sempre comparar nessa tecla, é muito fácil. O difícil é suportar a espada dele depois. O difícil é quando ele olhar para mim, olhar para você e vai dizer, agora chegou a nossa vez de conversar. E quando olhamos nesse ponto, que chega esse ponto, nós conversamos com Deus, e estamos no tempo da espada, Ele não vai me chamar de filhinho, Ele não vai me chamar de filhinha. Se eu estou em desobediência, Ele vai olhar para mim e vai falar para mim assim, vem cá, casa rebelde, vem cá. Ah, mas eu não quero, vem cá, filhotinho, que eu vou te ensinar um negócio. Aí coloca a espada. E a espada de Deus, ela dói. E quando Ele desembanha a espada, irmão, não tem mais como ela voltar. Então nós estamos vivendo um tempo que estão muitos acometidos de enfermidade. E sem entender que simplesmente a espada de Deus que está sobre a sua casa. Estamos vivendo um tempo que há muitos enfermos. Procuramos médicos, tudo bem. Procuramos tudo. E se esquecemos de nós autoanalisar para ver o que está acontecendo. Olhamos e o diabo se levantou contra a minha vida e me jogou de cama. Às vezes nem foi o diabo, só foi a mão de Deus que te freou. Por que o Senhor fala isso? Porque eu já passei por isso. Deus já teve que me frear também. Deus já teve que desembanhar a espada sobre o meu ombro também. E a espada de Deus, quando ela é desembanhada, filho, a mutamba desce. E tem gente que não vai suportar. Talvez alguém que fica, irmão, eu já vi Deus escolher alguém por desobediência. Eu já vi. Não foi ninguém que falou, eu vi. Eu já vi. Por quê? Porque a conta chega para todo mundo. E a espada de Deus, irmão. Oh, meu filho. Pastor, mas Deus tem amor? Claro.
porém é fogo consumidor. O fogo consome tudo, não respeita. E quando chega o tempo de Deus me apertar, Ele vai fechar. Ana poderia pensar que fosse qualquer coisa, mas era a mão de Deus. Sabe o que Deus faz? Eu vou dar um exemplo aqui. Deus, ele começa bem assim. O exemplo que eu vou dar, ele parte de mim. Por quê? Eu não gosto de dar testemunho dos outros, não. Eu tenho experiência com Deus o suficiente para falar. Porque tem gente, irmão, que conta testemunho de todo mundo, mas nunca parou para contar o dela. Porque acha, porque Deus não fez um milagre extraordinário, ela não tem testemunho a contar. E todos nós temos testemunho a contar. Todos nós. Todos nós tivemos experiência com Deus. Se eu perguntar aqui, alguém vai dizer, pastor, quando eu comecei, Satanás não passava nem na porta. Porque se passasse eu derrubava. Hoje, se ele passar, é ele que me derruba. Por quê? Porque Deus mudou? Não, porque você se acomodou. Você sentou e cruzou a perna. E você, não, já sou usado demais. Tá bom. Aí vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo. Aí sabe o que acontece, irmão? Tem vaso que nem precisa se quebrar. Ele tem um trincado lá embaixo, imperceptível. E esse trincado lá embaixo escorre o azeite todo sem a pessoa perceber. Quando a pessoa for perceber, o vaso já está seco. E não é por falta de aviso de Deus, porque Deus avisa. Quando Deus quis me pegar, irmão, Ele fez bem assim. Rapaz, o cabo é estrategista mesmo, viu? Por isso que já fala que ele é o general de guerra, senhor dos exércitos. Ele é estrategista, ele sabe trabalhar. Ele me apertou bem assim. Eu trabalhava e certa feita teve uns postes na empresa. E o primeiro a ser cortado da empresa fui eu. Oh, e eu fui logo questionar, porque tanta gente para ser cortada da empresa, porque o alvo foi eu. Sabe o que Deus falou para mim? Porque rebelde, quem está, é você. E ali eu entrei na mulher de Jesus. Ali eu entrei numa peneira que só eu e Deus sabe o que eu passei. Aí Deus apertava, apertou. Por quê? Porque eu achava que a conta nunca ia chegar. Eu tinha no meu coração um negóciozinho assim. Eu pedi perdão, Deus me perdoou. Perdão é a coisa, a consequência do pecado é outra. Perdão, Deus perdoa, mas você vai ter que prestar conta depois. Tem muita gente desviada aí fora, sabe por quê? Porque no dia de prestar conta não suportou o processo. Não suportou, vamos dizer, a conta quando chegou. Porque eu disse, pastor, Deus perdoou todos os pecados, sim, mas Ele vai cobrar a consequência de cada um deles. Porque a Bíblia diz, com fé tu fere, o resto será ferido. Mas não é para cutucar o irmão ali não é para meter o ferro no irmão não. Ele serve mais ou menos assim, tudo que nós fazemos aqui, nós vamos pagar. Porque vai vir a consequência de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então tem coisa na sua vida, irmão, que nada mais é do que a mão de Deus. Sabe como é que você vai saber quando é a mão de Deus? Quando você pede oração para uma pessoa, a pessoa ora e você fala assim, Deus, eu não sei. Aí você ora para outra pessoa, a pessoa ora e fala assim, Deus, alguma coisa está entalada. 4 pessoas não estão entaladas, irmão. Para, filho. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Foi Deus que cerrou o céu, acabou. Pode falar o que quiser, a revelação que quiser. Vai faltar alguma coisa aí dentro, mas alguma coisa não encaixa.
Foi Deus que encerrou o céu. Por quê? Porque infelizmente, no meu coração, chegou o tempo da espada. E esse tempo chega para todos nós. Todos nós. Vai ter tempo que Deus vai encerrar. E quando Deus encerrar, amado, meu filho, você pode orar, você pode pedir, você pode clamar, você pode chorar, você pode se perdoar, você pode fazer o que você quiser. Vai ter que suportar até o final. E às vezes, irmão, dói tanto, que nós pensamos que Deus se esqueceu. Talvez tenha alguém aqui que esteja passando por esse processo. Talvez tenha alguém aqui que está com o coração angustiado. Talvez tenha com a alma atribulada. Eu vou falar que Jesus é o teu refrigério. Ele vai aliviar o fardo. Ele não vai tirar o seu fardo. Ele vai aliviar. Ele vai aliviar o seu fardo. Porém não vai tirar. Porém, quando a gente suportamos o processo até o final, o Senhor vai gerar um milagre sobre nossas vidas. Porque você não vai ficar no tempo da espada pro resto da sua vida. Vai chegar um tempo de bonança também. Porque Deus também não é nenhum carrasco. Deus nos coloca em situações, irmão, muitas vezes, é para a gente aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus não é fácil, muitas vezes. Porque nós se apegamos demais ao cenário que nós temos. Se nós se depararmos muito ao cenário, irmão, o cenário é difícil. O cenário vai contra a nossa promessa, contra aquilo que Deus nos prometeu. E às vezes o cenário vai querer anular a aliança que nós temos com Deus. E quando nós deixamos o cenário sucumbir a nossa vida, a gente vai se afastando de Deus. E o se afastar de Deus, irmão, é muito perigoso. A Bíblia vai dizer que um abismo chama ele. Há coisas na nossa vida que a gente achamos que não tem nada a ver, é normal. Não é normal. Eu já vi muita gente desviar porque achou que era normal. Pastor, isso aqui é normal. Talvez alguém vai me apedrejar agora, mas por mim tudo bem. Pastor, essa roupa é normal. Não é normal. Pastor, eu fazer assim é normal. Não é normal. Porque a Bíblia vai dizer, há diferença do que serve para o que não serve. Eu não critico roupa de ninguém, tudo bem, se vista como quiser. Por mim. Mas o mundo ele vai te metralhar, ele não vai te dar estilo. Eu vou te metralhar. Não vou mentir. Por quê? Porque eu fui para a igreja uma certa feita, irmão. Não vou mentir. E quando entregou a oportunidade, eu me escandalizei. Eu sou crente há 10 anos. Já viu aquela roupa de academia, irmão, que é um macacão? Assim? E eu que não estava com a costa rasgada, não. Estava só com um negócio grande. Falava bem assim, tudo bem, pode malhar. Se quiser escandalizar, não tem não. Pastor, você que vai para onde quiser. Eu não digo não. A oportunidade da capacidade frontal. Quando a mulher se levantou, eu falei, meu Deus do céu. Foi sangue de Jesus. Pastor, mas a roupa não salva. Mas diz muito sobre a questão de nós. Aí, tudo bem. Subiu. Vai pregar, eu falei, vamos, meu pai. E aí? Hã? Ele vai dizer o quê? Ai de quem? Ai de onde vem? O escândalo. Mas quem se escandalizou? A igreja inteira, pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas. Então esse negócio não tem nada a ver, vai te conduzir a um lugar que você não vai querer estar. Porque de pequenas e pequenas coisas, a gente vai se afastando de Deus. E quando vamos se afastando de Deus, o Espírito Santo também vai se afastando de nós.
Até chegar a um ponto que nossa mente vai cauterizar. E Paulo vai dizer que quando nossa mente cauterizar, irmão, o negócio está feio. E quando a mente cauteriza, você já não aceita mais a correção, porque você acha que é o dono da verdade. E as coisas começam a decair. Então, irmãos, entenda uma coisa: nada é normal para o cristão. Nós sempre temos que estar em prudência. Por quê? Porque quando chegar o tempo de Deus, temos que estar aptos para ir morar com Jesus Cristo. Amém? Então, só aceita o tempo da espada. Só aceita o tempo do céu em bronze. Vai doer? Vai. Deus vai corrigir? Vai. Deus vai jogar no leito? Não sei. Vai apertar? Vai. Tu vai gritar? Vai. Tu vai querer desistir? Vai. Tu vai ficar em desespero? Vai. Tu vai olhar para a tua cabeça e essa casa não tem mais solução? Vai. Deus vai te abandonar? Não. Ele sempre vai estar contigo. Você vai querer desistir? Não vai. E a mão de Deus sempre vai te estender. Porque o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Vamos ficar de pé.